Meus irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Por mais essa noite que estamos em Sua presença, irmãos, a meditarmos juntos no livro de Salmos. Salmos número 42. Iremos ler o verso 1 até o verso de número 5. Salmos 42. Do verso 1 ao verso 5, que diz assim: Assim como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, pela salvação da sua face. Amém. O livro de Salmos, irmãos, é um livro extremamente central e importante. Nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus, Ele por muitas vezes usou os Salmos como base dos seus ensinamentos e dos seus sermãos. Nós podemos ver que este livro, este cântico, ele era frequentemente usado por alguns escritores do Novo Testamento. Nós vamos ver que ao decorrer dos séculos, ao decorrer dos anos, dos dias, este livro, que originalmente são uma coletânea de cânticos, eles falam conosco, eles têm falado aos nossos corações. Nós vamos ver que este livro, o livro de Salmos, ele traz uma palavra, ele traz uma reflexão para diversos momentos das nossas vidas. Nós vamos ver contido aqui palavras de ações de graças, palavras de esperança, palavras de dor, de consolo, de lamento, de confissões, palavras de pedido de perdão, de anelo pela presença de Deus. Nós vamos ver que este livro, Salmos, ele é dividido em 5 partes. A sua primeira parte, ela vai do número 1 ao número 41. A sua segunda parte vai do número 42 ao número 72. A sua terceira parte vai do número 73 ao 89. A sua quarta parte vai do número 90 ao número 106. E a sua última parte vai do número 107 ao número 150. Contido diversos autores. Nós vamos ver que a maioria foi escrita por Davi, mas também existe salmos escritos por Moisés, salmos escritos por Asaf, pelos filhos de Corá, e pelo menos 39 salmos que têm os seus autores desconhecidos. Este texto que nós lemos aqui, no Salmo de número 42, ele inaugura a segunda parte dessa grande coletânea de cânticos. Nós vamos ver nesses salmos que ele pode ser sistematicamente dividido em pelo menos 3 partes, sendo a sua primeira parte essa que nós lemos, do verso 1 ao verso de número 5,
E neste texto, nestes salmos, nós vamos ver uma mistura de sentimentos do autor. Nós vamos ver o salmista com desespero, nós vamos ver o salmista desejoso e nós vamos ver um salmista determinado. Mas quando nós vamos estudar um pouco acerca de como estava a vida deste salmista, nós vamos ver que o que impera aqui é o lamento, é a dor. Porque quando nós olhamos para a vida do autor, observando o que ele escreveu, nós vamos ver que este salmista ele está enfrentando pelo menos 5 situações adversas na sua vida. E quem sabe você também esteja passando por uma dessas e está sentado aí essa noite. A primeira situação, nós vamos entender que este salmista ele está exilado, ele está privado de ir ao templo em Jerusalém. Nós vamos ver que ele diz que está ao norte do Jordão, está longe da terra, e isso cria nele um desejo de estar em Jerusalém, de estar no templo, porque para o judeu, pelo menos 3 vezes ele tinha que estar no templo, ele tinha que estar ali em Jerusalém, em 3 festas: a festa da Páscoa, a festa do Tabernáculo e a festa do Pentecostes. E este salmista, ele está privado disso. Nós vamos ver no verso de número 2, que ele pergunta: quando eu entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quando que eu vou conseguir ter esse privilégio de novo, de estar no templo, de estar em Jerusalém? Nós vamos ver que uma segunda situação deste salmista é que ele está extremamente angustiado. Nós vamos ver no verso 3 e no verso de número 9 como é intensa essa angústia, essa dor do salmista. No verso 3 ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu mantimento, de dia e de noite. Ele está dizendo: eu não como, o meu alimento é chorar, porque a tristeza está me consumindo. No verso de número 6, nós vamos ver ele declarando: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, eu estou angustiado, estou extremamente triste, Senhor. Uma terceira situação é que nós vemos que, além deste salmista estar privado de ir ao templo, além de ele estar extremamente angustiado, ele ainda tem a sua fé questionada diariamente. No verso de número 3 e no verso de número 10, nós vamos ver isso. Na parte B do verso ele diz: enquanto me dizem constantemente, constante, é todo dia, onde está o seu Deus? No verso de número 10 ele repete isso. Na parte B, quando todo dia me dizem, onde está o seu Deus? Então o salmista ele está exilado, está longe do templo. O salmista ele está extremamente triste. O salmista ele tem a sua fé questionada, ele tem a sua confiança questionada. Em quinto lugar, já se não bastasse tudo isso, nós vamos ver que o salmista cria em seu coração a ideia de que até Deus o esqueceu. No verso de número 9, ele diz: direi a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? A situação para esse salmista não estava boa. Ele estava em um momento totalmente triste, sofrido da sua vida. Mas com base neste texto, eu quero aprender aqui com os irmãos nessa noite 3 lições que nós podemos aprender com este salmista, para que quando o dia da angústia vier, para quando o triste dia vier, nós possamos nos posicionar ante ele. A primeira lição que nós aprendemos é que, mesmo sofrendo tudo isso que o salmista estava sofrendo,
ele ainda tinha sede de Deus. O verso de número 1 ele diz: assim como o cervo brama pelas águas correntes, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. No verso 2 ele confirma isso: a minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Então nós aprendemos aqui que um momento de dor, um momento de tristeza, não pode apagar a sede de Deus em nós. Nós não podemos deixar de buscar esse Deus por causa das amarguras da vida. É só um momento, vai passar. E nós vamos ver que a sede deste salmista é uma sede bem extensa, porque ele compara, ele faz um paralelo entre ele e Deus, a sua sede por Deus, e a corça com a necessidade da água. Nós vamos ver que, estudando um pouco sobre a corça, a gente consegue trazer pelo menos duas aplicações para nós. A primeira é que uma corça, ela não bebe, ou melhor, a busca da corça pela água é uma busca incessante. A corça, ela não sossega enquanto ela não acha a água, enquanto ela não se delicia da água. O salmista está dizendo: eu tenho sede de Deus, mas essa sede ela é constante. Eu preciso buscar a Deus todos os dias, todas as horas da minha vida. O salmista, no Salmo de número 105, no verso 4, ele diz: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, em sua primeira carta, capítulo 5, se eu não me engano, verso 17, ele diz: orai incessantemente, orai sem cessar. O salmista está dizendo aqui: eu tenho sede de Deus, e essa sede me faz com que eu busque Ele todos os dias. E nós precisamos ter essa sede, nós precisamos ter também essa constância que o salmista aqui nos ensina. Uma segunda característica da corça é que a corça, ela não bebe qualquer tipo de água. A corça, se ela estiver diante de um córrego, ela vai andando, vai indo, até que ela ache uma nascente de rio, e assim ela se delicia da água, água pura, água cristalina. Nós vamos observar que o salmista aqui, ele não diz que tem sede de alívio circunstancial, embora ele precise. Ele não diz que ele precisa de uma proteção, que ele tem sede de uma proteção, embora ele precise. Ele não diz que ele tem sede de uma mera fonte humana, terrena, passageira. Não. Ele diz: eu tenho sede de Deus, do Deus vivo. Eu estou com sede, mas eu não sacio esta sede com qualquer água. Não, eu vou na fonte. Eu sacio em Deus. Eu busco direto da fonte. Em segundo lugar, a segunda lição que nós aprendemos aqui com este salmista está no verso de número 5. O salmista, mediante ao seu sofrimento, mediante ao contexto totalmente turbado, ele se encara no espelho, figurativamente falando, e pergunta para ele mesmo: por que está abatida, ó minha alma? Como se ele olhasse para si e falasse: por que eu estou assim? O que nós aprendemos aqui é que eu não posso me acomodar em meio aos momentos difíceis da vida. Eu não posso me acomodar com a tristeza, com a dor que às vezes está imperando em meu coração. Não, nós vamos ver que o salmista, no texto aqui, pelo menos 4 vezes, ele se questiona: por quê? Por que está abatido a minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? No verso 11 ele repete. No 43, verso 5, ele pergunta de novo. Então o salmista, ele não se acomoda ao seu sofrimento, mas ele busca um escape através da pergunta: por que está abatido a minha alma? Por que eu estou assim? Por que eu tenho deixado o sofrimento tomar conta da minha vida?
Ele não se acomodou. Martin Lloyd Jones, comentando esse texto, ele diz: você já percebeu que a maior parte da sua infelicidade é devido ao fato que você está sempre se ouvindo, ao invés de falar consigo mesmo? Ao invés de apenas ouvir o seu coração, o salmista também fala ao seu coração. Existem momentos em nossas vidas, irmãos, que nós precisamos pregar para nós mesmos, para que nós lembremos das promessas, do que Deus falou, do que Deus prometeu em sua palavra, porque às vezes a tristeza, a amargura, ela quer tomar conta de nós, e se nós nos acomodarmos com isso, ela toma. Então há momentos que você precisa olhar para você. Você acha que você está sozinho, aí você lembra do texto em Mateus, Jesus dizendo: eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Às vezes você pode estar vendo tudo dando errado, parece que ao seu ver nada dá certo, aí você precisa ir lá em Romanos e ler para você, Paulo dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes é necessário a gente lembrar disso, é necessário pregar para nós mesmos. Nós não podemos, de forma nenhuma, nos acostumar com os momentos difíceis, nos acostumar com a tristeza, até porque a tristeza é um sentimento terreno. João, escrevendo o Apocalipse, no capítulo 21, verso 4, uma das coisas que ele diz que não, no céu não vai ter, é a tristeza. Não tem. Então não se acostume, não se acomode, não deixa que a tristeza crie uma cápsula ao seu redor, não. Olhe para você e pergunte: por que está abatida, ó minha alma? E por que você tem se desesperado dentro de mim? Por quê? Em terceiro lugar, nós vamos ver que, primeiro, o momento difícil, a aflição que o salmista estava passando, e não era pouca coisa, era muita, mas mesmo em meio àquela aflição, ele continuava tendo sede de Deus. Eu continuo buscando a Deus. Infelizmente, nessa pandemia, nós vemos que muitas pessoas, ao se ver privado de ir ao templo, acho que pensaram que estavam privados também de ter acesso a Deus, e elas mesmo criaram uma cápsula dentro da sua casa e simplesmente se afastaram do Senhor, porque o momento difícil ele vem, e às vezes parece desesperador, mas nós vamos ver com esse salmista aqui, que eu não posso me deixar levar por este momento, é só um momento. A minha sede precisa ser contínua, constante. Em segundo lugar, nós vemos que esse salmista, ele não se acomodou. Ele não pegou a tristeza e começou a regar ela, e ela cresceu. Não. Ele falou: peraí, tem alguma coisa de errado. Por que eu estou tão triste? Por que eu estou com a alma tão abatida? Por que eu tenho me deixado levar por isso? Não. Está errado. E aí entra a terceira lição, que é uma resposta do próprio salmista, que ele dá para si, ainda no verso 5. Ele pergunta: por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas em mim? E a resposta vem: espera em Deus. Espera em Deus. Após o questionamento do salmista para o seu próprio coração, ele mesmo responde: eu preciso crer em Deus. Independente do momento que eu tenho passado, independente da aflição que eu tenho enfrentado, não, eu não vou me entregar a isso. Eu preciso esperar em Deus. Nós vamos ver que o salmista, ainda que ele lembre, ainda que ele tenha lembranças do templo,
nós vamos ver no verso de número 4, ele diz: quando me lembro disso, derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Ele se lembra disso, mas ele não se apoia nisso. Nós vamos ver que o salmista, ele está sendo questionado pelos seus inimigos, mas ele não se apoia ao questionamento dos seus inimigos. Ele não se apoia na sua própria força, ele se apoia em Deus. Espera em Deus. Quando eu leio isto, eu logo me lembro de Paulo. Paulo escrevendo a sua segunda carta a Timóteo. Paulo estava preso. Paulo sabia que ali era a última prisão, ele iria morrer. Ele estava sendo açoitado, estava no ápice da perseguição. Mas ele escreve ao jovem Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 12, ele diz: olha, Timóteo, eu estou sofrendo essas coisas, todavia eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Na Bíblia de Jerusalém, o termo aqui é: eu sei em quem eu depositei a minha fé, Timóteo. Eu não depositei a minha fé nos fariseus, não, eu depositei em Deus. Eu esperei em Deus, e eu sei que Deus, Ele é fiel para naquele dia guardar o meu bom depósito. Espera em Deus. Espera em Deus. Nós também podemos mencionar aqui, por que não, Jó. Nós vamos ver Jó no ápice do seu sofrimento. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu os bens, Jó perdeu a sua integridade física, a sua saúde, todo ferido. E em meio a todo esse furacão da vida de Jó, no capítulo de número 19, no verso de número 25, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e em breve ele se levantará. Jó diz: eu sei em quem eu tenho esperado. Eu não tenho esperado nos bens que se foram, na vida dos meus filhos que partiram, nos meus amigos me confrontando, não. Eu tenho esperado em Deus, e eu sei que Ele vive, e em breve Ele me resgatará. Espera em Deus. Que em momentos difíceis, irmãos, que em meio às turbulências da nossa vida, nós venhamos lembrar dessas 3 lições, que o salmista, em um quadro totalmente contrário à sua felicidade, mas ele continuou tendo sede de Deus. Ele não se acomodou com a sua tristeza, e ele disse uma coisa: quer saber? Eu espero em Deus, eu confio em Deus, independente da circunstância que vem. E assim eu agradeço a minha oportunidade nessa noite.